Olá, bem-vindos ao Ponto e Contraponto, primeiro programa do ano, né? Quase que eu já atropelo aqui, tudo em 2025. E o nosso convidado especial é o superintendente do DENIT em Santa Catarina, Alisson Rodrigo de Andrade. Seja bem-vindo, feliz ano novo. Obrigado, Roberto, a você, a todos os ouvintes, os telespectadores do SBT também. Feliz 2025. Pois é, nós vamos começar o programa dentro daquela nossa proposta de factualidade e de interesse público, mostrando uns gráficos que a gente pegou os dados da Polícia Rodoviária Federal, primeiro mostrando de Palhoça até Paraíso, no extremo oeste de Santa Catarina, e estamos falando da BR-282. Aí a gente vê os acidentes, que de um ano para outro aumentaram, isso porque esse dado não considera o mês de dezembro do ano passado, considera até novembro de 2024. E a gente percebe que aqui tem muito da imprudência do motorista, tem muito do risco que ele provoca na estrada, mas também algum ponto desta estatística a gente tem que reputar a péssima condição ou a condição não adequada, como certamente até o senhor queria, das rodovias, e nós estamos falando da BR-282, que literalmente corta Santa Catarina de leste a oeste, de oeste a leste. O que pensar para a 282, superintendente? Dá para a gente imaginar que vai melhorar a situação, que aquele projeto de duplicação um dia sai do papel, mas principalmente o que a gente quer agora, resolver o que a gente vai mostrar no próximo quadro aqui, no próximo, que é a situação entre Palhoça e Lages, que é o trecho que mais incomoda, mais preocupa, muito sinuoso, extremamente íngreme. E aí nós temos esse quadro de mais da metade dos acidentes que ocorrem na rodovia acontece nesse trecho. 746 contra 643 no ano que vem, 209 feridos, a maioria graves, e infelizmente o aumento do número de mortos. O que dá para dizer para o nosso telespectador, para o contribuinte, de uma maneira geral, para o usuário da rodovia, o que vai ser feito para mudar essa estatística? Perfeito, Roberto. Estamos com algumas ações para ajudar a reduzir essa estatística. Mas antes disso é importante a gente também colocar com dados, como você trouxe dados, né, a responsabilidade que o motorista, que o condutor tem também nesses números de forma absoluta. 6%, isso são dados da PRF também, de todos esses incidentes, especialmente daqueles com letalidade, que devem-se a ou geometria ou condições específicas do pavimento, 6%. No tocante aos outros 94%, a grande maioria disso, dessa fatia, é realmente por imprudência, imperícia ou desrespeito à sinalização. Mas vamos aos nossos 6%, que é para isso que nós estamos aqui, realmente para esclarecer à população o que tem sido feito e o que nós pensamos a curto, médio, longo prazo, especialmente para a 282. Nós temos hoje contratos de manutenção vigente em toda a rodovia, desde Palhoça até Paraíso, e iniciando um novo contrato agora no trecho entre Alfredo Wagner e Lages, que é um dos trechos mais críticos ao longo de todos os 650 quilômetros da 282, juntamente com o trecho de Maravilha São Miguel do Oeste. Para os outros, todos os outros trechos, nós melhoramos muito a condição do pavimento. Esse ano, nós inclusive fomos premiados em Brasília pelo índice de condição de manutenção do DENIT estarem em patamares históricos. A níveis de Brasil, nós temos 75% de condições boas e em Santa Catarina nós já estamos atingindo a marca de 79% neste mês de novembro de condição de malha boa nos 1.600 quilômetros que administra-se aqui dentro do DENIT Santa Catarina. Mas além da manutenção é preciso avançar porque esse número de acidentes e de letalidade ele é diretamente proporcional também ao incremento da frota, que é inerente à nossa situação de turismo, de desenvolvimento econômico, de um estado eminentemente portuário, enfim, são inúmeras situações que levam a esse incremento de frota e nós não podemos ficar para trás como em outras décadas, por décadas ficamos, Nós levamos décadas para duplicar a BR-101 e só temos ela duplicada até hoje. Estamos por concluir a 470, ainda avançando na 280, mas não temos outra rodovia concluída
a sua duplicação. Por isso, startamos nesse ano de 2024 todos os projetos de duplicação. São 12 lotes de Palhoça até São Miguel do Oeste, compreendendo os 600 quilômetros de duplicação, com um lote adicional, que é a variante de Santo Amaro da Imperatriz, para não deixar aquela região, que é um contorno, né, de 8 quilômetros, que vai tirar a duplicação daquele eixo totalmente urbanizado que temos hoje. Mas você me perguntava, e para tirar do papel? Bom, para tirar do papel pode levar anos, mas nós estamos jogando a semente aqui, estamos fazendo a nossa parte, que não só os projetos de duplicação da 282, mas da 470 foram para a praça. Já temos 3 deles, inclusive com ordem de serviço dada no Oeste Catarinense. Os outros estão em fase de contratação. Mas, além disso, no médio prazo, nós estamos investindo também na contenção das encostas, estamos terminando as emergências da 282 e recontratando o projeto de terceiras faixas entre Águas Mornas e Alfredo Wagner, que esse sim é muito importante no médio prazo. Eu acredito que tem um impacto diretamente relacionado à redução dos incidentes, especialmente nessa região de aclive da serra, né, onde a gente sobe pelo menos 1.000 metros e temos uma geometria bastante sinuosa, não tem como alterar a geometria daquela via, né, há como nós ampliarmos as faixas e sim fazermos variantes a partir do projeto de duplicação. Paralelo a isso, trabalhamos em pontos críticos, como um viaduto em Santo Amaro da Imperatriz. Hoje temos um viaduto em Rancho Queimado, em execução, que também é um ponto de bastante acidentalidade. Nós vamos transferir a entrada da cidade para um ponto um pouco mais à frente, que ali é uma curva horizontal e vertical, onde é o acesso à cidade hoje. E nós pretendemos, com isso, dar uma mobilidade melhor, com segurança naquela região. Mas isso está atrelado à manutenção, ampliação da capacidade no curto e médio prazo, com essas obras estruturantes, e os projetos, aí sim, ou para iniciativa privada, ou à luz do próprio DENIT por alguns lotes. A gente sabe que não há dinheiro público para tudo. O DENIT trabalha com essa imprevisibilidade orçamentária. Passamos por 2 excelentes anos, 2023 e 2024. Estamos consumindo mais de 1 bilhão e 38 milhões de reais nesse ano de 24, e as medições ainda estão chegando nesse 25, e certamente superaremos, ainda teremos esse índice ao longo de janeiro, fevereiro de 25, superaremos o nosso recorde de 23. Mas aí eu lhe pergunto, o usuário, ele tem uma visão da prática de estar usando o pavimento, né, as obras de arte, os viadutos, pontes, o dia inteiro, semana inteira. Algumas pessoas fazem esse trajeto mais de uma vez por semana e ele sabe que essa demora vai ser necessária para a obra, mas ele não aceita. Ele quer soluções que tragam a melhoria. Pensar entre Águas Mornas e Rancho Queimado, essa terceira pista, para quem utiliza, parece até pouco. Por que não adiantar um pouco mais? Bom, além dessas terceiras pistas, nós também vamos fazer as marginais na Palhoça, né, que é um outro ponto para deflagrar essa ausência de mobilidade que nós temos na 282. Mas, Roberto, quando a gente está... Aí eu peço um pouco da empatia do usuário para também olhar à luz do gestor público, né? Quem está do outro lado aqui da cadeira, enquanto DENIT, eu já estou lá há 17 anos, nunca viu tanto recurso, tá? E nós temos trabalhado para conseguir mais recursos. Nós estamos terminando todos esses 2 anos com 300, 400 milhões a mais do que nós iniciamos. Então, isso é um grande feito de gestão. E o outro grande feito que eu tenho perseguido, eu sei que não vou conseguir fazer tudo que é necessário para o Estado em 1, 2, 3, 5 anos. É preciso de uma sequência de bons anos para que a gente possa igualar, restabelecer um patamar adequado para a infraestrutura. Mas nós temos que imprimir ritmo nessa sequência de obras e poder também, além de capturar esse recurso, executar. O mais importante é executar tudo aquilo que foi disponibilizado. Se hoje a velocidade não está na 282, mas quem sabe ela não está na 470, acelerando a duplicação. Poxa, Alisson, mas quando vai chegar a minha vez? Quando os projetos estiverem prontos, depois de concluída a fase de análise, aí sim vamos para 282, vamos voltar para 280, fazer novos contornos, quem sabe Rio Negrinho, Porto União, avançar para o oeste do estado. Nós temos a ponte de Itapiranga, na 163, contorno em São Miguel do Oeste, a possível federalização, a depender do governo do estado, entre São Miguel do Oeste e Itapiranga. Temos outras obras importantes. A gente quer avançar, interiorizar nossas ações. No prático, vamos pensar num cenário ideal, onde não faltem recursos, e que esses 12 lotes, como o senhor falou, entre Palhoça
e Paraíso, lá no extremo oeste. Quando é que a gente pode pensar na duplicação da BR-282 como algo fático? Vamos entregar no ano tal. Bom, nós temos esses projetos que estão sendo contratados agora de 18 a 24 meses para fazer. Tem alguns lotes que vão demorar 30 meses, que sejam túneis. Mas, por exemplo, o lote entre Irani e Chapecó é uma prioridade nossa. Eu pedi, inclusive, que a empresa estudasse pavimento rígido, que teve muito sucesso na 163. De concreto, gente. Nós vamos concreto, falar de concreto. Isso, concreto. Ele é indicado para cargas muito pesadas, como nós temos naquela região, e subdividimos aquele lote de 100 quilômetros em 3 lotes menores, para tentar capturar recurso ainda nesse ciclo de governo e poder iniciar a obra. Com isso, a gente consegue colocar pressão nos parlamentares, nos próximos gestores, e poder, sim, continuar capturando e pegando de forma escalonada esses recursos no orçamento da União, porque a gente sabe que não vai haver dinheiro para os 12 lotes. Nós precisamos iniciar um e depois, paulatinamente, conforme os projetos forem ficando prontos, dando ordem de serviço em projetos que tenham início, meio e fim. Mas no próximo bloco, a gente vai falar de BR-470, de 280 e até da 116, que às vezes é esquecido. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Voltamos com este primeiro ponto e contraponto de 2025, tanto no SCC SBT quanto no nosso portal, o scc10.com.br, hoje com o superintendente do DENIT em Santa Catarina, Alisson Rodrigo de Andrade. Superintendente, o senhor é engenheiro e cuida, a sua formação é basicamente estrutural, estamos falando de pontes. E aí nós tivemos esse acidente, horrível acidente lá no Maranhão, onde uma ponte acabou colapsando na parte central, no vão central dela. E aí a gente tem um levantamento, com notas 1 e 2 na classificação do próprio DENIT. A gente ainda tem dados que podem estar defasados. Da BR-101 nós temos uma ponte, BR-158, nessa classificação de 1 e 2, uma ponte também. Na BR-280, 5 pontes. Na 470, 3 pontes. E na 477, uma ponte. O senhor até me explicou aqui nos bastidores que esse dado precisa ser atualizado. Mas a situação pode ser tão grave quanto no Maranhão ou não é esse o quadro? Não, Roberto, não é esse o quadro, né? Eu chamo atenção nesse tema para 2 pontos específicos, assim, é importante nós abordarmos. De um modo geral, é fundamental, quando ocorre um episódio desse, que nós tenhamos a sensibilidade de poder transformar aí no âmbito legislativo essas políticas públicas de governos em políticas de Estado no tocante à manutenção das nossas estruturas. São centenas de bilhões de reais em patrimônio da União. Estou falando só do DENIT, dos 60 mil quilômetros de malha que nós temos. E esse patrimônio precisa ser preservado. É como um hospital, é como uma escola, é como o seu apartamento, é como a minha casa. Nós temos que fazer a manutenção periódica dessas estruturas. Não só o monitoramento, mas a manutenção. Como se faz isso? Com autonomia financeira e orçamentária. O DNR, órgão que antecedeu o DENIT, dispunha dessa autonomia com o antigo Fundo Rodoviário Nacional, instituído em 1945. O DENIT hoje conta com uma imprevisibilidade orçamentária. É bem certo que nos últimos 2 anos nós tivemos muito recurso, inclusive para manutenção. Só que aí foi um grande desafio correr atrás de projetos, colocar projetos na praça, e muitas vezes um projeto mal feito pode reputar numa licitação deserta, e isso pode acontecer de forma invariável. Nós precisamos de tempo também e maturidade para esses projetos de fato acontecerem. Então, é uma política pública que precisa ser instaurada. Tá? É o governo elencar recursos para a manutenção dessas estruturas. No outro lado, nós temos a parte de monitoramento do DENIT, que, de fato, é um monitoramento diferenciado, é um sistema de gerenciamento de obras de arte especiais que abarca também viadutos, pontes, passarelas, túneis, não apenas estruturas de pontes. E esse sistema de gerenciamento ele é alimentado por inspeções rotineiras. Quando necessário, são feitas inspeções extraordinárias. As notas 1 e 2, que são as piores notas, inclusive a Ponte do Maranhão estava com nota 2,
não necessariamente indicam uma necessidade de interdição da ponte, como nós já fizemos na ponte do Rio das Pombas, aqui na 470, Itajaí-Açu 2, em Ibirama, ou a ponte em Canoinhas, na 280, nesses casos relacionados com as chuvas, né? Mas ela indica de forma prioritária aonde devemos intervir ou agir de forma com a manutenção preventiva nessas estruturas, né? Mas também é importante os recursos para fazê-lo. No caso do DENIT de Santa Catarina, eu estou muito seguro, nós fizemos intervenções na 280, existem pontilhões que constam dessas listas que foram substituídos, a ponte do Rio do Texto, na 470, as duas pontes já foram demolidas, estão sendo refeitas. Muitas vezes é mais interessante demolir e fazer uma estrutura nova. São novos tipos de carga, novas tecnologias em vigor. Inclusive considerando o novo volume de carga. Exatamente, novo volume de carga. Então, os projetos de duplicação, a gente já prioriza a demolição e reconstrução dessas pontes. A própria BR-101, nós demolimos a ponte do Rio Tubarão e optamos por fazer uma nova no advento da duplicação do trecho sul. Então, isso é importante, que nós tenhamos, e essa gestão a gente tem muito afinada no DENIT. Claro, a gente está aproveitando esse evento agora, determinamos que as supervisoras façam uma nova avaliação, né? Estamos nos oportunizando desse evento, infelizmente, para fazer uma nova avaliação e ter sempre isso atualizado nos nossos sistemas gerenciais para que não fuja nenhum detalhe, né? E a gente evite, minimize ao máximo um risco de, eu não vou falar de colapso, mas um dano de maior monta, como, por exemplo, teve no Rio das Pombas, onde nós intervimos. Sim. De forma emergencial. Nós interditamos a ponte, né? Colocamos um desvio para rodar até que colocássemos ela abaixo e fizéssemos uma nova estrutura. Superintendente, BR-470. Blumenauense quer saber o sonho blumenauense, o indaialense, o timboense, o pomerodense, e assim vai. Todo o pessoal, de Navegantes até Indaial, que é esse trecho que foi duplicado já em parte. Quando esta obra deve ser entregue definitivamente aos catarinenses? Roberto, eu trabalho com a data de 2026, com o final de 2026. Por quê? Faltam cerca de 240, 250 milhões para concluir toda a 470. Nós temos um orçamento previsto, porque ainda estamos no projeto de lei orçamentária, a lei orçamentária deve ser aprovada ainda em fevereiro, de 120 milhões para 470. E o que nos permite projetar mais 120, 130 milhões para 26 e a possibilidade do equacionamento financeiro da 470. Hoje, qual é o principal gargalo? Infelizmente, ainda é Cegás. A Cegás é uma concessionária com fins lucrativos que tem, de fato, uma morosidade diferente da velocidade de trabalho do DENIT e que impacta, sim, em nós acelerarmos, principalmente as marginais, porque nós precisamos acelerar as marginais e isso precisa que o gás seja removido para depois fazer o eixo da rodovia e voltar e concluir as marginais, né? Não são só pistas duplicadas, mas pistas duplicadas com marginais, especialmente nesse trecho no final de Blumenau, início de Indaial, quilômetro 59 ao 63. Mas veja, esse ano nós já entregamos 4 viadutos, 2 deles em dezembro, o último deles, o do Fortaleza, no dia 19, é muito importante para a mobilidade da região. Agora, no início do ano, nós já vamos ligar toda a região do Cegalas até a Mafisa, quilômetros 44 ao 50 em Blumenau. Para abril, nós temos prevista já a conclusão do Badenfurt, com essas pontes do texto já prontas, essas que eu comentei que estavam com nota 1, e nós optamos por demolir e fazer novas pontes. Então, concluindo essas pontes, nós vamos terminar também a face oeste do viaduto e já interligar o Badenfurt, que hoje, para mim, é o principal problema de mobilidade. Badenfurt é um bairro de Blumenau. É um Badenfurt de Blumenau e nominamos o viaduto assim, no quilômetro 57, né, o acesso a Pomerode. Então, ali é o principal problema de mobilidade. Entregando em abril, a gente já vai distensionando esses principais gargalos e caminhando, sim, para o final de 2026. É uma boa notícia. Deus lhe ouça e os anjos digam amém, como dizem os outros. Mas detalhes como, por exemplo, 280, que parece que é uma obra que também teve um sprint, daqui a pouco teve um freio brusco. Deve sair do papel e ficar pronta quando? Bom, a 280 nós tivemos 2 anos com investimento recorde, mas infelizmente foram só em 2 dos 3 lotes. O lote 1, que é o lote mais complexo, do Porto de São Francisco do Sul até a BR-101, nós estamos com 2 linhas de ações agora, uma vez que a empresa não quis voltar
para o contrato. Tá? Então, foi uma opção dela, nós remodelamos o contrato com uma revisão de projeto, ela optou por não voltar. Estamos numa discussão com a empresa e agora vamos fazer uma nova licitação de obra para o trecho remanescente do contorno de São Francisco, do Instituto Federal Catarinense, que tem um viaduto, e, na sequência, já está aprovado um termo de referência para a contratação do projeto restante. Agora, no lote 2.1 vem a boa notícia. Hoje nós fizemos a aquisição de uma nova terra para os indígenas, que era necessário para avançar na área da aldeia do Piraí, e agora aqueles 14 quilômetros entre a BR-101 e Guaramirim, nós já temos a plena possibilidade de entregar até o final desse ano, de 2025. Já temos 7,5 km duplicado, temos aí a previsão do viaduto da caixa d'água ali para entregar próximo também do Badefo, em abril, entre abril e maio. E, na sequência, nós vamos avançar para o lote 2.2. O lote 2.2 é o lote dos túneis, né, que tem 23 quilômetros de contorno, é o lote de obras mais caro no estado hoje, um dos mais caros do Brasil, mas que nós temos avançado. Ele bateu o recorde de investimento em 2024, só que o usuário não vê. Ele não tem essa percepção. Hoje nós temos em execução a ponte sobre o rio Itapocu. Enfim, uma série de obras que nós pretendemos avançar ainda mais em 25. Superintendente do DENIT, Alisson Rodrigo de Andrade, muito obrigado pela sua presença, primeiro programa do ano. Lhe desejo sucesso, porque o seu sucesso e do DENIT será o sucesso da gente acabar com esses gargalos em Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado, telespectadores. Um ótimo ano para todos nós. Amém. E nós voltamos na semana que vem. Um grande abraço e até lá.